Olha, começou a campanha Setembro Verde, que chama atenção para a importância da doação de órgãos. É isso mesmo, o tema está em alta nos noticiários há alguns dias. Isso porque recentemente o apresentador Fausto Silva precisou passar por um transplante de coração. Mas o foco da campanha, que já existe há um tempo, é conscientizar as pessoas sobre a importância desse gesto de amor. E essa conscientização só vai acontecer por meio da informação, por isso a gente está aqui hoje. Eu convidei a coordenadora de transplantes da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás, Catiúcia Freitas, para conversar comigo e explicar como funciona esse procedimento aqui no Brasil. Ela está aqui no nosso estúdio. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. Catiúcia, é sempre importante a gente tratar desse tema porque a conscientização é fundamental para reduzir o índice de recusas das famílias, né? Exatamente, a gente faz um trabalho contínuo, né? A campanha é em setembro, mas é um trabalho que é feito anualmente, todos os dias, trabalhando tanto com a conscientização, com as palestras, porque para ser um doador hoje a gente tem que avisar os nossos familiares, né? Então, por isso, essa sensibilização. Existe aquela história, muita gente ainda pensa que é necessário, mas não precisa mais deixar isso escrito em lugar nenhum, né? Não, não precisa deixar a identidade, porque quem decide é o seu familiar. Então, em 97, saiu essa questão da lei na identidade, né, de escrever na identidade, mas a maioria das pessoas se manifestaram não doadores, né, com receios, com dúvidas sobre o processo. Mas mudou essa lei em 2001 e, a partir de então, somente a família pode decidir. Essa história do Faustão, vou servir um café aqui para a gente continuar nossa conversa. Essa história do Faustão repercutiu demais, né? Porque o transplante dele saiu de uma forma muito rápida, felizmente, isso foi essencial para salvar a vida dele. Mas muita gente levantou questões, dúvidas a respeito do sistema de transplantes aqui no nosso país. Queria que você explicasse para a gente como isso funciona. Exatamente. No caso do Faustão, teve uma repercussão, né? Muitas dúvidas pela rapidez com que ele conseguiu, muita gente né? falando que não sabe. Isso, muitas fake news sendo divulgadas. Mas é o que a gente tem falado. O José da Silva, a Maria, que entrou na fila, na lista de espera e que fez o transplante às vezes em 24 horas, em 5 dias, isso não é divulgado. Nós tivemos ontem a notícia da alta de um dos nossos pacientes que nós enviamos aqui de Goiás para o Einstein. No mês de março, ele foi para avaliação de transplante cardíaco pelo SUS, por transporte aéreo com o serviço aéreo do governo, entrou na lista de espera, no dia, fez o transplante em abril, dia 5 de abril, fez o transplante dia 15. Então, ele realmente foi priorizado da mesma maneira que o Faustão também foi, e ele esperou apenas 10 dias na lista de espera. Então, esse procedimento é comum. O que determina a escolha do receptor? É a compatibilidade. Então, se nós temos um doador hoje, aqui no Hugo, no GOL, seja em qualquer unidade hospitalar, nós vamos inserir os dados no sistema desse doador. Aí entra tipo sanguíneo, entra o peso, a altura, né, esses fatores todos, gravidade. Então, tudo isso vai fazer com que o sistema gere um ranking, que a gente fala, né, uma lista. Esse ranking não é uma pessoa que está escolhendo. É um sistema que está cruzando as informações. Informações que são geridas pelo Sistema Único de Saúde só por ele, né? Só por ele. É o Sistema Nacional de Transplantes, que é do Ministério da Saúde, gerido por eles e com acesso das centrais estaduais. Certo. Então é o motivo da gente se orgulhar. Quando acontece algo nesse sentido, o brasileiro tem que se sentir orgulhoso e tranquilo, né? Porque se esse processo todo, que é muito complexo, funciona tão bem aqui no nosso país, a gente precisa ficar feliz por isso, não sair por aí criticando, colocando em xeque a lisura e também a honestidade dos profissionais. Então, nesse caso, por exemplo, do Faustão, a condição financeira dele, que a gente sabe que é muito alta, né? Tem muito dinheiro, não interfere em nada nesse caso. Não interfere. O que pode interferir? Qual é a dúvida da pessoa? Ele está pagando pelo hospital? Por ficar em uma unidade hospitalar de excelência? Sim. Ele paga pela unidade hospitalar, mas pelo transplante, pela inserção em lista no Sistema Nacional, não. A seleção do receptor do órgão e a entrada em lista de espera é para qualquer pessoa, independente da classe social, no Sistema Único de Saúde, somente através do sistema. Hoje, 90% dos transplantes são realizados pelo Sistema Único de Saúde. E o paciente que faz
o transplante, ele vai necessitar do SUS também no pós, vai fazer, pegar o imunossupressor, né, que são as medicações que eles vão ter que tomar durante muito tempo para evitar a rejeição do órgão. E também são medicações caríssimas fornecidas pelo Sistema Único de Saúde. Felizmente está disponível aí, né? Agora, doutora, explica melhor como funciona essa história do ranqueamento. Muita gente não entende, porque a gente fala fila, né? Então o pessoal acha assim, que a pessoa entra no fim da fila e vai ficando no fim da fila, e a gente sabe que tem gente que espera 3 anos, 4 anos por um transplante. Explica isso pra gente entender. Vou explicar primeiramente da córnea. A córnea é um tecido. Sim. A córnea, ela segue realmente uma fila, né? A entrada de sequência nessa lista vai determinar, porque não depende de compatibilidade. Alguém pode furar, a gente usa esse termo, mas não é o termo correto, né? Se passar na frente de outros, pode. Uma pessoa que, por exemplo, perfurou um olho. Se ela perfurou o olho, ela está numa urgência, ela necessita de ser priorizada. No caso dos rins, da mesma forma, só que o rim, além da compatibilidade do tipo sanguíneo, tem também a compatibilidade genética, o HLA. Então, aquela fitinha genética tem que combinar com a do doador. Então, quando a gente insere o HLA do doador no sistema, o HLA do receptor tem que dar certo também. Por isso que muitas vezes uma pessoa que entrou na lista de espera hoje vai ser transplantada com 1 mês. Tem gente que está há 3 anos. Tem pessoas que têm o que a gente chama... Mas isso aí é algo que foge ao controle de qualquer pessoa. Foge ao controle. Tem pessoas que têm um painel que a gente chama de painel alto. O que é isso? Um alto índice de risco de rejeição. Então, está lá escrito, quando sai o nome dela, que ela tem 90%, ou seja, 90% de rejeição contra aquele doador. Então, muitas vezes o médico vai esperar por um novo órgão. E da mesma forma, coração, né? A gente teve um caso também aqui em Goiás de uma enfermeira, que ela foi para São Paulo fazer o transplante, ela foi priorizada, ficou no UTI. Os médicos disseram, você só sai daqui com o coração, porque ela foi para hemodiálise. Medicação o tempo inteiro para o coração continuar batendo. Nesse caso, eles têm que ser priorizados, porque se eles não forem priorizados, eles vão morrer. Certo? Tem pessoas que conseguem esperar em casa, tem pessoas que vão ser internadas e precisam ser atendidas com uma extrema urgência. Mas é importante falar o que, gente? Que muitas vezes, quando o médico transplantador insere no sistema as informações, ele coloca lá: eu aceito um doador para o meu paciente de até 90 quilos. Eu aceito um doador para o meu paciente que não seja, por exemplo, usuário de drogas. Essas informações todas vão ser cruzadas com o nosso doador que a gente está inserindo. Então, realmente não é algo que a gente escolhe, né? É o sistema que define. Tá certo. Agora, para deixar claro para quem está acompanhando também como funciona a operação. O órgão é captado no hospital, eu imagino que sejam hospitais específicos, né, que fazem essa captação, e aí ele tem um prazo para ser colocado de volta, né, para ser transplantado. Como que funciona isso? Como que se dá essa operacionalização num país tão grande quanto o Brasil? É o que a gente chama de organização da logística, né? Então, vamos dar um exemplo, eu tenho um doador de órgãos aqui no GOL. E esse doador vai fazer a doação de coração, de rins, de pâncreas, de fígado. Primeiramente, nós vamos selecionar os receptores de Goiás. Como Goiás faz transplante de córneas, fígado e rins, vai começar pâncreas, primeiramente essa lista de espera daqui de Goiás. Caso não tenha daqui, nós vamos oferecer para outros estados. Mas coração, como nós não transplantamos, quem vem aqui em Goiás captar geralmente é DF e São Paulo. Por quê? Porque o coração é o primeiro órgão a ser retirado e ele tem 4 horas de viabilidade. Então, as cirurgias elas são praticamente simultâneas. Tirou o coração aqui, 4 horas depois ele tem que estar dentro de outra pessoa. Enquanto ele está sendo tirado aqui, captado aqui, a outra equipe já deve estar preparando o paciente para receber. Já está preparando o paciente para receber. Por isso a gente depende da Força Aérea Brasileira. Então, a Força Aérea Brasileira está disponível hoje em decreto, né, em legislação, ter aeronaves disponíveis para ajudar no transporte de órgãos e equipes. Da mesma forma, nós podemos enviar um rim para o Rio Grande do Sul. Recebemos ontem um rim de Manaus, porque ele veio de voo comercial. Todas as empresas aéreas transportam órgãos e equipes com prioridade de voo. Inclusive, em Goiânia, nós temos uma parceria com o grupo do aeroporto de Goiânia, um grupo de WhatsApp,
onde a gente comunica todos os órgãos que estão chegando, todas as equipes que estão chegando, o acesso nosso é restrito para dar agilidade e já conseguimos segurar o avião aí com o intermédio deles, né? Tivemos uma captação em que o avião chegando de Uruaçu, o avião do governo chegando de Uruaçu, com um rim que iria para o Rio Grande do Sul, e o voo iria atrasar, e eu pedi no grupo, falei, gente, se esse avião não esperar, nós vamos perder o transplante. E o voo da Azul esperou... Perder o transplante pode ser perder o paciente. A chance daquele paciente, né? E o voo da Azul esperou 30 minutos na pista. Ele, inclusive, avisou, né? Tinha uma psicóloga de uma das unidades hospitalares que estava dentro do voo e ouviu o piloto falando, nós vamos aguardar porque estamos esperando um órgão. Então, é uma corrente do bem, é uma rede mesmo de solidariedade, onde muitas pessoas vão fazer acontecer. É muito interessante, assim, é até emocionante, né, a gente pensar em como que isso tudo funciona, né, uma coisa tão grandiosa, né, que é feita para salvar a vida de outras pessoas. Acho que é por isso que a gente tem que conscientizar, tem que falar muito desse assunto, porque às vezes tem gente que perde a vida porque falta informação para a família de um paciente que teve a morte encefálica. E vai a gente aproveitar esse espaço aqui para destacar também que o protocolo todo para detecção e diagnóstico da morte encefálica também é muito seguro aqui no nosso país. O Brasil possui uma das legislações mais rigorosas para se chegar no diagnóstico de morte encefálica. E todas essas etapas são controladas pela Central Estadual de Transplantes. Nós validamos todo o processo. A gente tem que ter arquivo em prontuário arquivado por 20 anos para comprovar que aquela pessoa tinha uma tomografia que realmente mostrava que a lesão era irreversível, a lesão neurológica, né? Todos os exames que comprovam que a pessoa realmente estava em morte encefálica. Então, os médicos que fazem o diagnóstico, eles estão capacitados para isso, né? Tem exame complementar que nos Estados Unidos não faz, como, por exemplo, o Doppler ou um eletroencefalograma para detectar fluxo ou atividade elétrica ou arteriografia. São exames que é para complementar. E a família ainda tem direito de levar um médico de sua confiança se ela tiver dúvida. Não, eu quero que um médico da minha família, um médico que eu conheço, acompanhe esse processo. Ele tem todo o direito. É muito transparente, né? Bem transparente. Etiúcia, muito obrigado pelo seu tempo aqui junto com a gente, por ter trazido tanta informação e feito essa conscientização para quem nos acompanha agora. Até uma próxima oportunidade. Foi ótimo. Muito obrigada, gente. A gente te agradece. À disposição. Obrigado. Agora 9h47. Vou fazer mais uma pausa, coisa rápida. Já já eu volto com mais Santo Café para você.